Amém, querido? Glória a Deus. Vamos então ler lá em Romanos capítulo 12, vamos ler o versículo 2. É um texto bem conhecido da igreja, mas eu acredito que Deus tem algo para falar, para renovar nos nossos corações nessa noite, amém? Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz da seguinte forma: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos neste texto, como eu disse, que é bastante conhecido, ele nos apresenta aqui duas verdades centrais neste versículo. A primeira verdade central é que existe um padrão que o mundo apresenta para nós. O mundo nos apresenta um padrão de vida, de comportamento, de conceitos, de pensamentos, de mentalidade. Então, esta é a primeira verdade. E a segunda verdade é que Deus, Ele não quer que nós venhamos a tomar a forma ou nos amoldemos, como entrar num molde e ficar ali certinho naquele molde. Deus não quer que a gente entre no molde do mundo, do padrão que está sendo oferecido para nós, mas que nós venhamos a experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Para que eu e você venhamos a experimentar a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, nós precisamos então ser transformados, precisamos de uma transformação, e essa transformação ela ocorre com a renovação da nossa mente ou da nossa maneira de pensar. Então, para que eu venha experimentar aquilo que Deus tem para mim, que a Bíblia chama de algo bom, algo agradável e algo perfeito, este algo é a vontade, o perfeito querer de Deus. Para que eu possa experimentar isso, eu preciso ser transformado. E essa transformação da minha mente passa pela mudança da minha maneira de pensar, pelos conceitos da minha mente. Então eu gostaria de ler para você numa outra versão, que é a Nova Versão Transformadora, o mesmo trecho de Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha que interessante. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, irmãos, em outras palavras, o que essa versão nos indica é que nós não podemos imitar o comportamento do mundo, mas experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então, querido, se eu entendo que Deus tem algo para mim, e se eu entendo que também é apresentado para mim, para a minha vida, para a minha família, um padrão mundano, um padrão que não condiz com aquilo que Deus espera de mim, um padrão que na realidade é algo que, se eu me amoldar a ele, este padrão vai ser inimigo da perfeita vontade de Deus. Mas eu preciso ser transformado, eu preciso renovar a minha mente, não mais com aqueles padrões que eu tinha, que eu conhecia e que eu recebi, mas agora com algo novo de Deus. Transforme-se pela renovação. Eu preciso renovar a minha mente. Você poderia repetir comigo esta frase? Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar minha maneira de pensar. Amém, queridos? Então, que isso grave o seu coração. Eu nunca peço para vocês repetirem nada, então fica tranquilo, não vou pedir mais. Foi só dessa vez. Não é? Eu tenho certeza que isso serviu para que você pudesse prestar mais atenção naquilo que eu quero falar. Eu preciso renovar a minha maneira de pensar. Mas por que é tão importante que eu, então, para ser transformado, eu renove a minha mente? Por que é tão importante que eu entenda que eu preciso mudar a minha maneira de pensar? Por que é tão importante? Deus se preocupa tanto, e aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus,
ele afirma que para eu experimentar aquilo que Deus tem para mim, eu preciso renovar a minha mente. Porque se eu não renovar a minha mente, eu não vou experimentar o que Deus tem para mim. Então muitos cristãos, muitas pessoas estão às vezes até muito tempo na igreja, mas você vai conversar com ele e os conceitos, os pensamentos dele ainda são pensamentos lá do tempo que ele não conhecia Deus. Não foi renovada a sua mente. E então ele não está apto, não está capacitado ou liberado para experimentar aquilo que Deus tem. Olha que tremendo, irmãos, quando a gente leu na primeira versão NVI, ela diz, que nós devemos experimentar e comprovar. Na verdade, no grego é uma palavra só, é um verbo só. E a NVI, ela traduziu dessa forma, experimentar e comprovar. Porque em realidade, esta palavra experimentar fala de você realmente experimentar através de uma vivência, de você vivenciar algo, de você aplicar aquela realidade na sua vida, de você viver aquilo que está sendo colocado, não apenas de você experimentar, de você ter uma pequena prova, não, mas você fazer daquilo ali algo tremendo na sua vida, algo que é verdade na sua vida. Então ele fala experimentar e comprovar. Você precisa viver a perfeita vontade de Deus. Depois que nós vivemos um pedacinho da vontade de Deus, nós nunca mais queremos viver outra coisa. Não é verdade, irmãos? Quem lembra daquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, não é isso? Quem já experimentou algo de Deus, não consegue mais se alegrar com aquilo que o mundo oferece. Pode até ter uma alegria passageira, mas quando ele vê um homem, uma mulher cheio do Espírito, quando nós começamos então a ver pessoas vivendo aquela realidade tremenda que um dia lá atrás nós experimentamos, então o nosso coração se enche de alegria, de saudade de Deus, se enche de esperança para novamente viver e vivenciar, experimentar aquilo. Eu estou falando hoje, o Espírito Santo me mostra que eu estou falando para pessoas que estão com saudade de Deus. Eu estou falando para pessoas, eu não sei se você está aqui no salão ou se você está me vendo pela internet, mas nesta noite eu estou falando para pessoas que estão com saudade de Deus. O seu coração chega a estar apertado de saudade de Deus, daquilo que você já experimentou, da alegria de adorá-lo, da alegria de ter lágrimas rolando. Querido, você está com saudade de chorar na presença do Senhor, mas nessa noite Deus vai renovar a sua vida, eu creio. Não é à toa que você está neste lugar. Deus vai fazer algo maravilhoso em nós. Mas por que então o apóstolo Paulo, na verdade Deus ele fala através do seu apóstolo, por que ele fala que nós precisamos renovar a nossa mente? O que é que vai na mente de uma pessoa? O que é que vai na mentalidade de alguém? Irmãos, o que vai na nossa mente são os conceitos dos mais variados. Conceitos sobre família, conceitos sobre vida cristã, conceitos sobre ministério, conceitos sobre espiritualidade, conceitos sobre criação de filhos. Tudo isso está na mente do homem. Eu lembro que a Fernanda, minha filha, tinha 1 ano, era bem pequenininha. 1 aninho, estava começando a andar, e eu fui fazer a visita na casa de um irmão recém-casado. E o irmão falou para mim assim, quando eu tiver filhos, meu filho vai me obedecer de qualquer jeito. Eu falei assim, irmão? Eu falei assim, meu filho vai me obedecer, porque se ele me desobedecer, eu vou pegar a mão dele, vou pegar o dedo dele e vou virar para trás. Eu falei assim, tudo bem, né? Aí passou um tempinho, eu falei, Fê, vem cá com o papai. E a Fernanda veio, imagina aquela mãozinha, irmãos, aquela mãozinha de uma criança de 1 ano. Bonitinha, delicada, uma menina delicada, amorosa, vem cá no colo do papai. Peguei ela e tal, falei assim, mostra o dedinho para o tio. Ela pegou, mostrou o dedinho assim, isso, mostra o dedinho para o tio. Ela botou, por quê, papai? Não, só mostra. Aí eu falei para ele assim, você tem coragem de pegar um dedo desse e virar para trás? Por que, irmãos, que o cara fala isso? Porque são conceitos de educação de filhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Onde é que está escrito que para você fazer o seu filho te obedecer, você tem que virar o dedo dele para trás? Vocês estão entendendo? São conceitos que nós firmamos.
pensamentos que estão arraigados na nossa mente, pensamentos que estão fundamentados em nós e que nos levam a viver algo diferente daquilo que Deus tem, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da mente, para experimentar aquilo que Deus tem. Hoje eu falei que eu estava junto com a Adriana e nós demos carona para uma moça que ia se batizar, já há muitos anos, e aquela menina ia se batizar, estava eu, a Adriana e as meninas no carro, ainda pequenas, e a gente ali, e aquela irmã depois confidenciou para a Adriana, ela falou assim: eu não queria me casar. O conceito que eu tinha de família é um lugar de sofrimento, é a família toda bagunçada, meus irmãos de um jeito, minhas irmãs de outro jeito, os meus pais naquela situação complicada. Eu coloquei no meu coração: eu não quero ter uma família. Família para mim, pastor, era um sinal de problema. Família para mim era sinal de tristeza. Família para mim era sinal de desilusão, de todo tipo de ruindade. Mas quando eu cheguei na igreja, e eu comecei a ver famílias como a sua, comecei a ver famílias como as dos irmãos, maridos, esposas, filhos abençoados, pessoas caminhando com Deus e para aquilo que Deus tem, pessoas vivenciando coisa tremenda. Eu já mudei, agora não, eu quero ter uma família, porque eu quero ter uma família que vai glorificar o nome do Senhor. Então veja que aí foi um conceito que foi mudado. Conceito de espiritualidade. Tem gente que acha que religião, irmãos, é para aqueles que é ladrão, que é bandido, que é maconheiro, que é drogado, ou para aquele que dá problema, para aquele que tem... não, religião é para essa pessoa. Eu nunca matei, nunca roubei, então eu vou para o céu. Por quê? Porque são conceitos que estão enraizados no coração e na mente das pessoas. Conceitos estão na nossa mentalidade. E esses conceitos precisam ser transformados, não para aquilo que nós achamos, mas para aquilo que Deus acha. O que é que Deus pensa sobre isso? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Então, quando eu venho, eu preciso experimentar, comprovar a vontade do Senhor. A minha mente precisa ser renovada. Outra coisa que tem na nossa mente, irmãos, nós somos treinados na vida, durante a vida. Então, eu estava vendo uma reportagem lá da Grécia, como é que fala? Num centro de refugiados, onde houve lá uma revolta e as pessoas colocaram fogo nas barracas, que eles ganham umas barracas, que são umas barracas padrão, para que eles possam dormir, e houve ali uma revolta, alguém colocou fogo na barraca, e o pessoal ficou sem barraca, ficou sem nada, ficou uma situação terrível. E vi ali várias crianças pequenas, de 2 anos, 3, talvez até menores. Então o conceito daquelas crianças de moradia é aquilo que elas têm. Então para ela, casa é aquela barraca, ela não conhece outra coisa. Talvez você vai perguntar para uma criança que tem boas condições, ela fala: você está sentindo falta da escola? Não estou sentindo muita falta porque eu assisto a aula pela internet, então o conceito dela de escola é só para quebrar o galho. Talvez se for perguntar para alguma criança na periferia: você está sentindo falta da escola? Eu estou, tio. E por quê? Porque na escola eu almoçava, e agora eu estou sem almoço. Então você percebe que o conceito, muitas vezes, ele é formado a partir da experiência que nós vivemos. E as experiências, irmãos, elas falam muito forte no nosso coração. As experiências que nós temos. E nós então achamos que as coisas são assim. Porque eu tentei e não consegui. Então eu crio em mim um medo de tentar novamente. Eu comecei e eu não terminei. Então eu crio em mim uma identidade de que sou aquele que começa as coisas, mas não termina. Eu estava noivo, eu ia casar, eu estava apaixonado, de repente deu errado, não casei e tal, então agora eu criei algo, nunca mais eu vou casar, não quero mais saber disso. Porque são as experiências que nós vivemos, que vão moldando então as nossas decisões. Nós achamos que porque, talvez, irmãos, eu sei disso, infelizmente a gente sabe, porque um pai batia na criança, um pai fazia tudo. Tem 2 coisas que acontecem: ou o pai, ele também vai bater no seu filho desesperadamente, ou então ele vai dar tudo que o filho quer. Eu e a Adriana, nós recém-convertidos, fomos cuidar de uma família que tinha filhos grandes, já adolescentes. E eu lembro que um menino devia ter uns 9, 10 anos, o menino chutava a mãe na rua.
Já pensou um menino, uma criança de 9 anos chutar a mãe? Mãe, eu quero uma coxinha. Não, agora não, filho. Você tem que me dar a coxinha. E dando bicuda na mãe. Já pensaram um negócio desse? Na igreja. Fala assim, minha irmã, está errado. Ah, mas é porque os meus pais me privaram de tanta coisa e eu hoje não quero privar os meus filhos de nada. Ela está moldando a sua vida, moldando a sua maneira de pensar, a sua mentalidade está sendo moldada por experiências que ela viveu no passado. Ou então, meu pai fez assim comigo, eu vou fazer assim com você também. Eu trabalhei com um rapaz que ele bebia. O nome dele era Ângelo. E eu falei assim, Ângelo, nossa, você bebe demais, cara. Meu pai morreu de cirrose e eu vou morrer de cirrose também. Então, as experiências, querendo moldar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Mas nós então precisamos entender que a nossa mente precisa ser transformada. Nós precisamos renovar a nossa mente e há experiências que foram colocadas que traumatizaram vidas, que traumatizaram a nossa maneira de ser, a nossa maneira de enxergar a vida familiar, a vida espiritual, a vida ministerial. Talvez você tenha sido ferido em alguma igreja, talvez algum pastor feriu você, talvez algum irmão traiu a sua confiança. Querida, eu não sei o que pode ter acontecido, mas essas experiências querem moldar a nossa maneira de ser. Mas Paulo fala, olha, para você viver a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ser renovado, você precisa ser transformado. Renove a sua mente, querido, deixa Deus preencher a sua mente com o seu amor. Deixa Deus preencher a sua mente com as suas palavras. Deixa Deus preencher a sua maneira de pensar, não baseado nas experiências que você teve, mas baseado no poder de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. Os limites da minha vida não estão na minha mente, os limites da minha vida estão nas mãos do meu Deus. A palavra diz que os jovens de cansado caem, mas aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, voarão como águias, terão as suas forças renovadas. Então, querido, a sua força, o seu limite, a sua vida não pertence à sua mentalidade, mas pertence a Deus. Precisamos deixar Deus mexer em nós, porque senão, querido, nós não vamos viver a vontade que Deus tem. Eu queria aqui rapidamente falar sobre alguns aspectos importantes da vontade de Deus. Está lá em João capítulo 3, verso 16. O primeiro aspecto importante é que Deus deseja redimir a humanidade através do sacrifício de Jesus, do seu Filho. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só o verso 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmãos, eu amei um trecho de uma ministração do pastor Luciano Subirá para líderes, para pastores. E tem um momento que ele está falando para os pastores, e ele fala assim, olha, eu vou conversar com os pastores, e ele viaja o mundo, viaja o Brasil todo, e fala assim, então tem dia que eu vou conversar com os pastores, e os pastores reclamam tanto do ministério, os caras reclamam tanto da vida que eles têm, parece que Deus falou para ele assim, olha, eu odeio você, eu quero destruir a sua vida, então eu vou fazer de você um pastor. Luciano Subirá que fala isso. Eu acho muito engraçado, cara, porque Deus é o maior interessado na sua vitória, amém? Deus, Ele não mandou Jesus para condenar o mundo, Deus não mandou Jesus para trazer peso, Deus mandou Jesus para salvar a humanidade. Deus, querido, não trouxe você para a igreja para que você viva debaixo de culpa, para que você viva debaixo de prisão, para que você viva debaixo de condenação, porque você errou, porque você pecou, então você está debaixo de condenação. Não, Deus trouxe você para nos libertar do pecado, irmãos. Deus nos trouxe revelação, nos chamou para fazer parte da sua família, aceitando o sacrifício de Jesus, para que nós sejamos
totalmente livres. A vontade dele é que nós venhamos a viver uma vida maravilhosa com ele. Mas tem cristão, querido, que parece que quando vem para a igreja fica pior. Meu irmão, não fique pior. Abandona o pecado, você vai ficar melhor. Nós somos livres para viver uma vida maravilhosa, acima de toda expectativa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, é extraordinário, é maravilhoso, é lindo o que Deus tem para você. É maravilhoso andar com Deus, andar com o Senhor, é maravilhoso, é tremendo. Então, o aspecto da vontade de Deus é que Ele me ama e Ele quer então mudar a minha história e salvar a minha vida. Ele é o maior interessado na vitória da minha família, Ele é o maior interessado no sucesso do meu ministério, Ele é o maior interessado, querido, na vida que eu tenho diante dEle, Ele é o maior interessado. Então eu posso me lançar nos seus braços, eu posso falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Deus, eu posso me lançar nos braços dele com total confiança e falar assim, Senhor, a sua vontade é boa, ela é agradável, é perfeita, eu não quero outra coisa, eu quero viver a salvação que o Senhor tem para mim. É isso. Parece que as pessoas ficam debaixo de culpa, de ressentimento. Não, querido, você é livre para se alegrar. Livre para se alegrar em Deus. Outro aspecto, então, Ele também vem para perdoar e libertar a nossa vida, para que vivamos livres de toda maldade e das consequências da maldade. Então, o primeiro aspecto é nós, quando descobrimos que Deus está no nosso time. Amém, irmãos? Quem queria ter o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar no seu time? Eu queria. Não é? Quando eu jogava bola, as pessoas queriam que eu estivesse no time delas, irmãos. É porque o time do pastor nunca perde. Quem não queria? Eu quero dizer algo para você melhor. Deus está no seu time, amém, irmãos? Ele está jogando do seu lado. Maravilhoso. Maravilhoso, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Agora, o outro aspecto é que não podemos parar apenas nisso, mas entender também que somos chamados a viver uma vida maravilhosa. Olha só lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vendo que a vontade de Deus, ela precisa ser vivida, precisa ser experimentada e precisa ser comprovada. Para que eu possa experimentar a vontade de Deus, eu não posso me amoldar, ou me acomodar, ou me conformar, tomar a forma do padrão que o mundo estabeleceu para mim, mas eu preciso renovar a minha mente, eu preciso mudar, ser transformado por mudança de pensamento, deixar que essas verdades venham impactar a minha vida, de que Deus está do meu lado, de que Ele me ama e de que Ele quer que eu seja salvo. Então Deus quer o melhor para mim. Eu começo a entender isso. Mas agora a Bíblia diz, olha, procura compreender qual é a vontade do Senhor. Não apenas experimente, mas compreenda que é o melhor para você. Compreende. Compreende, querido, que você foi chamado para imitar a Deus. Não se conforme com o padrão do mundo. E aqui, Efésios capítulo 5 diz, sejam imitadores de Deus. Somos chamados para uma vida, querido, maravilhosa. Depois de perdoados e libertos, somos chamados a caminhar de tal maneira que nós vamos imitar a Deus. Já pensou, querido? Crescendo no conhecimento da sua vontade, e esse aprendizado, ele não tem fim.
Vamos crescendo, vamos imitando a Deus. Já pensou na sua casa ter uma situação complicada? De repente a sua esposa, ela está ali chateada com alguma coisa, ela pega e solta uma palavra impensada ali no momento de angústia, de dor e chateada com alguma coisa. Aí você, ao invés de perceber que a sua esposa está com uma dificuldade, você fala assim, mas você só reclama, você só... Aí você piora a situação, mas você percebe que a sua esposa está num momento difícil, você vai lá, dá um abraço nela e fala assim, meu amor, como eu posso te ajudar? O que você quer que eu faça? Quantas mulheres querem um marido assim? Deixa eu ver. Pode levantar a mão, irmão. Pode levantar para o seu marido ver. Porque nós estamos imitando a Deus. Agora o Murcio está pedindo troco. Né? Vamos dar o troco, né, Murcio? Quantos homens gostariam de uma mulher compreensiva? Aquele momento que você está preocupado com as finanças, preocupado com o trabalho, ou preocupado com uma ou outra situação. Então o homem ele se cala. Quando o homem está preocupado, ele se cala. Então ele chega, fica quieto, e a mulher fala, o que foi, amor? Não, querido, deixa eu quieto aqui, estou um pouco preocupado. O que ele quer? Ele quer que ela fale assim, tá bom, querido, pode ficar. Você quer que eu faça um café para você? Você quer que eu faça uma limonada? Não, mas a mulher fica, não, mas você não pode ficar assim, você é o líder da casa, você tem que orar, você já orou? Você já foi buscar Deus? Você já ligou para o pastor Marcelo? Deixa o cara quieto um pouco. Quantos maridos querem uma mulher assim? Irmãos, vamos imitar a Deus, deixa Deus trabalhar. Hoje aconteceu um acidente na minha casa, irmãos. A minha esposa botou lá a panela, que eu fritei o bife, nós fritamos o bife, ela botou um pouquinho de água no fundo da panela, depois eu chamei ela, vem cá amor, que eu estava tocando teclado, vem cá para você me ouvir tocar teclado, eu tenho que ter muito amor. E ela foi, sentou na cama, e ela ficou lá, eu fiquei lá tocando teclado para ela, né, cara? Senhor, eu sei que tu me sondas, tocando teclado, e ela, ai que bonito, me amando, né, irmãos? Glória a Deus. Ela esqueceu a panela, secou a panela, pretejou. E daí, daqui a pouco, irmãos, eu chego na cozinha, fui pegar um copo d'água, cheguei na cozinha, estava aquela fumaça na cozinha. Desliguei a panela, falei assim, amor, você esqueceu algo no fogo? Ela falou assim, esqueci a panela. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a panela, fui lá, botei lá fora na sacada, fechei a janela, deixei quieto. Por quê? Porque se eu não estivesse cheio de Deus, eu ia falar assim, mas você é uma descuidada, você não serve nem para limpar uma panela. A casa está cheia de fumaça, agora minhas roupas vão ficar fedidas. E começa, irmão, sabe por que isso? Isso é falta de imitar a Deus. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta, irmãos, de ser cheio de Deus. Meu irmão, uma panela, se precisar jogar fora, se precisar comprar outra, eu acho que não vai precisar. Mas se precisar, joga fora, compra outra. Mas um coração rasgado, quem é que vai consertar? Um relacionamento abalado, quem é que vai consertar? Então, amados, nós precisamos entender que o que Deus está propondo para nós é uma vida acima dessas coisas. É uma vida, irmãos, totalmente livre do ódio, da vingança ou da falta de perdão. É uma vida onde nós imitamos a Deus, podemos perdoar como Ele nos perdoou em Cristo. Nós podemos amar as pessoas como Ele nos amou também. Nós podemos então lançar fora toda a ira, toda a amargura, toda a gritaria, lançar fora toda a mentira. Sabe por quê? Porque Deus nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então a vontade de Deus é que mais do que apenas conhecer a sua vontade e experimentar algo, é que nós venhamos a compreender que a vontade dEle é boa, agradável, perfeita e é maravilhoso viver o que Ele tem. E eu quero que já terminando, deixa eu ver se eu estou aqui me estendendo, não, quero terminando, falando de duas coisas importantes que nos impedem de viver a vontade de Deus. Primeira coisa é a vontade da carne. Irmãos, deixa eu ser bem claro, existe a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E existe a vontade da carne, que é maldita, aprisionante e amaldiçoada. E a vontade da carne, irmãos, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Olha só o paralelo, né, irmão? Não se amoldem a este mundo, mas procura conhecer a vontade de Deus. Mas aqui está dizendo, vocês estavam mortos quando seguiam a ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente,
Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de quem, irmão? Da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira, à vontade da carne. Olha só Gálatas 5,17, fala, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Meus irmãos, se nós vamos obedecer à vontade da carne, para que venhamos a cumprir os seus desejos, então nós estamos totalmente fora da propósito de Deus, que é viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita. Não tem como viver as duas coisas. Se você quer satisfazer a sua carne, a nossa carne, irmãos, ela tem desejos egoístas. A nossa carne, ela tem desejos sexuais travestidos, totalmente contrários à palavra de Deus. A nossa carne tem desejo de vingança. A nossa carne tem desejos egoístas. A nossa carne, querida, tem tudo de mal. As obras da carne estão listadas lá em Gálatas 5. Inimizade, facções, tudo de ruim, irmão. Contenda, inveja, tudo de ruim está ali. Mas a Bíblia diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões. Então, querido, a vontade da carne é inimiga da vontade de Deus. O Espírito, ele deseja o que é contrário à carne, e a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A vontade da carne nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E tem mais uma vontade, a vontade do diabo. Você sabia que também o diabo tem uma vontade para você? Deus tem uma vontade maravilhosa, e o diabo também tem uma vontade. A vontade de destruir a sua vida, de trazer você sempre preso, de trazer você sempre debaixo de culpa e de condenação. Essa é a vontade do diabo. Olha só que coisa interessante, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25, que diz da seguinte forma: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem o que, irmãos? A sua vontade. Então Satanás, ele aprisiona pessoas para fazerem o quê? A sua vontade. E o camarada está no adultério, achando que está na crista da onda, está aprisionado, fazendo a vontade do diabo. A pessoa está ali na pornografia, aprisionada, fazendo a vontade do diabo. A pessoa está na mentira, a pessoa está no engano, a pessoa está vivendo tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, aprisionado pelo diabo, fazendo a sua vontade. Aí a família começa a ser destruída, o ministério perde a unção, perde a força, perde a alegria, ele não tem mais alegria de estar na igreja, não tem mais alegria de estar com as pessoas, não tem mais alegria de estar com o irmão. Aprisionado, fazendo a vontade do diabo. A vontade do diabo claramente é contrária à vontade de Deus. Ela aprisiona você, veja que é uma armadilha. E toda armadilha, irmãos, ela tem uma isca. O ratinho, quando vai na ratoeira, ele não vai para botar o pescoço na ratoeira, fala assim, vai, bate aqui. Não, ele vai para pegar o queijo. Amém, irmãos? Da mesma forma, um homem, uma mulher, um jovem, quando ele vai na armadilha do diabo, ele não vai para ficar aprisionado, mas ele vai atrás de um prêmio, e normalmente o prêmio é um prêmio da iniquidade. E o prêmio da iniquidade, irmão, gera a morte. A vontade de Satanás, ela nos impede de viver a perfeita vontade de Deus. E Jesus, na sua oração, quando ele ensina o Pai Nosso, a oração conhecida como Pai Nosso, em determinado momento ele fala, está lá em Mateus capítulo 6, e ele fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, eu acredito que qualquer vida de um cristão, que não experimenta e comprova a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, é uma vida incompleta. Ela pode estar ali, vivendo a vontade da sua carne, ou então aprisionado e fazendo a vontade do diabo, porque não está vivenciando, experimentando, comprovando e desfrutando. Eu acho que a melhor palavra
que eu tenho para dizer, é desfrutar a vontade de Deus, porque é algo, irmãos, que Jesus comprou para nós. Jesus comprou para nós essa liberdade de viver a sua vontade, e Ele foi o sacrifício, Ele subiu a cruz, Ele sofreu, irmãos, para que eu e você pudéssemos viver a vontade de Deus. E quando nós não vivemos, não estamos completos, não estamos sendo completos naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos então renovar a nossa mente com a sua palavra, com as suas promessas, com o seu caráter, com aquilo que Deus tem. Renove a sua mente. Querido, viver o Evangelho é bom, é bom. Já conversei com jovens que falam assim, eu sou muito jovem para estar na igreja, deixa eu curtir minha vida um pouco, aí depois que eu ficar velho, eu então vou para a igreja. Depois que eu me casar, eu vou para a igreja. Por que a pessoa fala isso? Porque na mente dela um conceito está formado, de que servir a Jesus é ruim, você não pode desfrutar de uma vida legal. Mentira, irmãos. Servir a Jesus é maravilhoso, desfrutamos de uma vida maravilhosa na nossa juventude, quando casado, quando velho, tanto faz. Servir a Deus é maravilhoso. Na verdade, as coisas que o mundo nos oferece são coisas que vão tirar aquilo que Deus tem para nós, o melhor de Deus para as nossas vidas. E eu quero nessa noite orar com você. Queria chamar aqui o pastor Fabiano, para nós cantarmos uma música que ele compôs, que fala muito sobre isso, de buscar a vontade do Senhor, de pedirmos para que o Senhor nos leve ao centro da sua vontade. Que é um lugar espiritual. Amém, irmãos? Este lugar da vontade de Deus é um lugar espiritual, ele não é um lugar físico. Porque às vezes a pessoa pode achar que não, que se eu for em tal lugar, aí vai estar tudo bem. Não, querido, é um lugar espiritual, é um lugar de posicionamento em Deus, aonde eu não obedeço à vontade da minha carne, onde eu estou atento às armadilhas do diabo, eu estou então olhando para o Senhor, o autor e consumador da minha fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele falou assim, Senhor, não se faça a minha vontade, lá no Getsêmani. O Senhor Jesus, ele chorou, e ele suou gotas de sangue, ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça o que eu quero, mas seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus foi que ele subisse a cruz. E quando ele estava lá na cruz, a Bíblia diz que ele viu a posteridade do seu penoso trabalho. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E ele se alegrou. Ele se alegrou, querido. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus traz alegria. Pode ser a cruz, um momento de negação, um momento talvez que você, naturalmente, você não faria, porque o mundo diz para você que aquilo é melhor, a sua carne diz que aquele outro é melhor, mas você nega a sua carne, você ignora o mundo, você não dá bola para aquilo que o diabo está falando, e você vai, e você então toma a sua cruz, e você segue a Cristo, e enquanto você está levando a sua cruz, você olha para Ele e fala assim, eu estou andando nas suas pisadas. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. O Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu mestre, o Senhor me amou, o Senhor é maravilhoso. Se o Senhor subiu a cruz, eu também vou. Sabe por quê? Porque é bênção para a minha vida, a sua vontade é o melhor, Senhor. Ele disse, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga todo dia. Oh, querido, que coisa maravilhosa, que privilégio. As pessoas acham que nós somos caretas, as pessoas podem achar que nós então não estamos desfrutando o bom dessa vida, mas eu quero dizer para você, não existe nada melhor do que olhar nos olhos da sua esposa e falar com ela em verdade, não existe nada melhor do que você olhar no olho dos seus filhos e orar por ele e desejar o melhor e ser um exemplo de pai, ser um exemplo de mãe, ser uma casa onde a glória de Deus habita. Não existe nada melhor, não existe sensação melhor do que fazer a vontade e viver a vontade de Deus. Não existe nada neste mundo que possa se comparar.
ao conhecimento de Cristo e ao conhecimento da sua vontade. Não existe nada melhor, nada pode ser comparado ao seu amor, nada pode ser comparado à sua misericórdia, nada pode ser comparado ao seu perdão, nada, o seu perdão é incompreensível, o seu amor, oh, irmão, nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender, mas nós sabemos que Ele nos ama e isso nos basta. Oh, aleluia! Aleluia, o seu amor nos basta. Ah, Jesus, o seu amor me basta, o seu perdão basta, o seu perdão basta para que eu tenha uma nova chance, oh Deus, de acertar na minha casa, o seu perdão basta para que eu tenha uma nova chance de acertar no ministério, o seu perdão basta, o seu amor basta, porque o seu perdão, Deus, Ele é poderoso para não apenas me perdoar, mas me purificar de toda injustiça, e então eu posso caminhar novamente com o Senhor. Oh querido, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada, nem a vida, nem a morte, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como não desejar viver a sua vontade? Como então não entender, não compreender que somos chamados para imitá-lo, ser imitadores de Deus? Como não desejar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita? Como, querido, virar as costas e andar ou atrás da vontade da carne, ou então pior, estar sujeito à prisão e fazer a vontade de Satanás? Como não, igreja? Nós somos chamados para viver a vontade daquele que venceu. Aquele que venceu a morte tem uma vontade para você. Aquele que venceu a morte e habita a eternidade, Ele tem uma vontade para você e para mim. É que onde Ele está, nós também estejamos com Ele para sempre. Ele é o nosso Deus. Ele é o seu Deus. Ele é aquele que te ama. Queria que você fizesse desta canção uma oração nessa noite. Aleluia, ore, cante ao Senhor, ministre ao Senhor essa canção. Você que está com saudade de Deus, você que está com saudade de viver aquilo que você já viveu em Deus, nessa noite o Senhor então te chama para novamente voltar a desejar, a viver a vontade que Ele tem para você. Talvez em algum lugar, em algum momento da sua vida, você deu vazão à vontade da sua carne, ou talvez algum conceito errado, alguma frustração, alguma dor, alguma angústia, alguma situação que ocorreu com você, então moldou a sua mente a uma mente frustrada, cansada, entristecida, e a sua maneira de pensar hoje não é mais uma maneira alegre, não é mais a maneira de olhar para o Senhor como aquele que te ama, como aquele que é o seu refúgio, mas é um olhar amargurado, é um olhar entristecido, é um olhar que não entende o porquê que aconteceu isso comigo ou aquilo. Talvez, querido, nessa noite o Senhor está falando contigo, chegou a hora de voltar, a minha vontade não mudou para a sua vida, a minha vontade permanece boa, agradável e perfeita sobre a sua vida. Então somente olhe para mim, deixa eu curar o teu coração, deixa eu tocar na sua mente, deixa eu sarar, oh querido, aquilo que você viveu, deixa eu sarar, deixa eu te mostrar que eu ainda te amo e os meus braços permanecem abertos para te conduzir novamente a uma vida abençoada. Venha ao meu coração nesse momento, querido, oh, aquilo que o filho pródigo falou: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me tratar como um dos seus empregados. Mas quando o pai o viu, oh aleluia, que dia glorioso que aquele pai esperava a volta do seu filho. Quando o pai o viu, foi correndo até ele e
aí o menino começou a falar: pai, eu pequei, então me trata. Ele nem ouviu, nem deixou o filho falar. Ele rapidamente chamou o seu servo e falou: depressa, depressa, tragam uma roupa, depressa, tragam sandália, depressa, coloquem o anel na sua mão, depressa, vamos preparar o boi cevado, o novilho cevado, e vamos festejar, porque o meu filho voltou são e salvo. Nessa noite eu vejo Deus falando para você que depressa Ele quer restaurar a sua condição, depressa Ele quer trazer alegria ao teu coração. É agora, não deixe para amanhã, é hoje que Deus vai curar o teu coração e a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero exortar você, querido, que ouviu essa palavra nessa noite, que você possa viver a vontade do Senhor, que você sonhe com isso, que você não se conforme com nada menos do que glorificar a Deus com a sua vida e com tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através dela, amém? Nós somos este povo chamado para viver isso. A vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita, amém? Glória a Deus.